Ainda nesse espírito, nessa adoração, Jesus disse que as ovelhas que o meu Pai me deu, nenhuma delas pode ser arrancada da minha mão, exceto o filho da perdição. E é muito bom a gente cantar, e vamos cantar de novo. É muito importante você ter essa consciência e você entender de que você pode dizer para Jesus: eu sou teu. E Jesus disse: ninguém te arranca das minhas mãos. A mão de Jesus é toda poderosa e Ele nos segura, nos sustenta. Vamos cantar de coração rendido mais uma vez. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, oh, eu sou teu, Jesus. Tu és meu, oh, eu sou teu. Tu és meu, mais uma vez. Oh, eu sou teu. Tu és meu. Oh, eu sou teu. Tu és em teus braços estou, em teus braços eu vou, estou debaixo do teu amor. Minha vida salvou, minha vida te dou, és meu bem, meu Salvador. Em teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. Minha vida salvou, minha vida te dou, és meu bem, meu Salvador. És meu bem, meu Salvador. És meu bem, meu Salvador. Deus, o Senhor é digno. Jesus, muito obrigado. Nós somos teus, Jesus. Pertencemos a ti, Jesus. Cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode se assentar. Obrigado, banda maravilhosa. Que Deus multiplique vocês cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Amém. Se você tem talento musical, venha falar com o Duda e com a Julie. Mas tem que ter talento, tá? Não vai constranger a gente. Eu sou. Daí a gente vai dizer assim: nossa, que voz linda, né? Só precisa fazer uma pequena aula de canto por uns 30 anos, né? Tem que nascer de novo, né? Mas Jesus, ele é fabuloso e Ele é a pessoa mais especial que existe nesse universo. E Jesus é a pessoa que nós devemos estar constantemente vendo na nossa frente. E constantemente querendo estar andando pertinho dEle, caminhando por onde Ele caminharia, tentando chegar perto dEle para ouvir o que Ele tem para nos dizer, tentando se aproximar dEle para a gente poder pegar o cheiro dEle, para a gente tentar ser cada vez como Ele nos chamou para ser. E Jesus, Ele tem uma capacidade de extrair de cada um de nós algo especial. E eu acho que quem de vocês esteve aqui nessa última semana, né? Nós tivemos a conferência C3 e depois tivemos o culto com o pastor Rob. Nós tivemos mais uma expressão do coração de Deus encarnado. Não apenas uma
mensagem, não apenas um texto, um versículo. Quantos de vocês sabem que às vezes a Bíblia pode ser usada para qualquer fim? Mas quando nós temos a palavra de Deus viva dentro de nós e a gente deixa isso vir para fora, vem vida. Quantos de vocês receberam palavras proféticas? Quantos de vocês receberam palavras de confirmação de coisas que vocês estavam sonhando e desejando? Quantos de vocês receberam de Deus, diretamente de Deus, sem Ele saber qualquer coisa, sem o Rob saber qualquer coisa a seu respeito? Ele vem e traz para você um ânimo. E com aqueles olhos chorosos, constantemente chorosos, o Rob se aproximava da gente e trazia o amor de Deus, incondicional. E eu sei que de vez em quando, talvez no meio de várias pessoas recebendo várias coisas, talvez a gente tenha pensado, o quê? Essa aí? Eu devia estar recebendo. E no meio disso tudo, a gente percebe o coração de Deus incondicional. Ele nos ama incondicionalmente. E mesmo assim, Ele continua trabalhando na gente. E porque Ele nos ama, Ele continua trabalhando em cada um de nós, para que a gente seja fortalecido no nosso homem interior. Ele quer construir dentro de você e de mim um caráter inabalável. E para que isso aconteça, todos nós passamos por situações na vida e todos nós experimentamos coisas com a permissão de Deus, sejam elas boas ou ruins. Deus está sempre sabendo o que está acontecendo, ainda que certas coisas aconteçam que nem Ele queria, mas Ele permitiu. Ainda assim, essas coisas horríveis, Deus chega e diz, eu vou transformar isso em algo bom para você ainda. Se você ainda está com o coração ferido, ainda está com o coração atribulado, não se esqueça que a mão de Jesus, ela é poderosa, e ninguém arranca a sua vida da mão de Jesus, ninguém, a não ser que você queira, de livre e espontânea vontade, dizer, eu não quero mais. Mas você pode contar com a fidelidade de Jesus. Como já ouvimos, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele é fiel a você e a mim, pode confiar nele. E então, 2 semanas atrás, eu trouxe uma introdução de uma palavra em cima da perseverança, e eu gostaria de concluir um pouco esse raciocínio, e eu gostaria de iniciar lendo aqui um dos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas trazendo essa mesma passagem a respeito da parábola do semeador. E Marcos e Lucas, eles trazem uma expressão nessa história que Jesus conta, mas deixam de lado algo que Mateus, que era um cobrador de impostos, ele trouxe para a nossa realidade, trouxe para você e para mim, para a gente aplicar isso com mais convicção ainda, a aplicação dessa passagem. Em nenhuma delas você vê, exceto em Mateus, a expressão que a pessoa entendeu. E eu quero ler para você, Mateus 13, versículos 20 até o 23. Se vocês puderem projetar para a igreja, seria muito bom. Mateus 13, versículos 20 a 23. E ali Jesus já está indo para a parte onde ele explica a parábola, porque os seus discípulos não conseguiam entender o que Jesus queria dizer com aquilo. E aqui Jesus diz, através de Mateus, a seguinte explicação: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, e esta é a palavra que não está em Marcos e não está em Lucas, entender. Como é importante a gente vir na igreja, como é importante a gente parar e ler a Bíblia, como é importante a gente perceber que Deus quer que a gente entenda as coisas. Ele faz questão que você compreenda, que você consiga agarrar o contexto todo, que você consiga captar aquilo que Ele quer dizer. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não o entende,
o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Antes da conferência, um dos intercessores, pela conferência, manda uma mensagem, manda uma visão que ela teve, e mandou para o Rob, dizendo o seguinte, que a C3 era uma terra extremamente fértil, fofa, aerada, muito úmida, e as sementes estavam todas colocadas em cima do solo, prontinhas para serem abraçadas, entendidas, para que pudéssemos frutificar. Porque nós não podemos esperar mais um ano, ou mais um período, para que alguém venha nos fazer nos sentir bem, nos fazer nos sentir amados, nos fazer sentirmos felizes. Como é importante a gente receber essa semente que veio, que Deus, nosso Pai Celestial, trouxe para essa igreja, e Ele espalhou por todos vocês, por todos nós, por mim, pela minha esposa e por todos. Nós recebemos sementes divinas, num terreno muito fértil, num terreno muito bom. E a vida cristã, o problema não é o problema não é a dificuldade, o problema é o coração, o problema é o solo, aonde está caindo a semente. E eu parei justamente nesse ponto, antes da minha última mensagem, parei justamente aqui nessa parábola, nessa história onde Jesus mostra 4 tipos de coração. Um coração simplesmente não consegue se dedicar, não consegue dedicar tempo para entender, não faz perguntas, não questiona, não se envolve com o assunto, não busca entender, não busca experimentar. Outro tipo de coração é aquele que simplesmente ele recebe com alegria, mas não reflete muito nas coisas, e é uma pessoa inconstante, não tem raiz em si mesma, e qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer provocação, é motivo suficiente e justificável para que eu deixe de seguir a palavra. Outros recebem a palavra, mas a vida que a gente leva, e isso não é difícil acontecer, mas a vida que a gente leva, com os compromissos financeiros, com as visões que a gente tem para a vida, com o que a sociedade espera, com o que os amigos esperam, com o que toda a vida em si proporciona, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente quer alcançar, isso se torna como se fosse espinheiros que abafam. E aqui é muito interessante a gente perceber como Jesus chega, e Ele quer assim andar com a gente, Ele quer fazer com que a gente frutifique. Ele sabe que existem dificuldades, Ele sabe que existem metas para a empresa serem alcançadas, Ele sabe que existem metas para o seu trabalho alcançar, Ele sabe disso. Mas quando esses espinheiros estão grandes demais, fora de proporção, abafa a semente, abafa a palavra de Deus, abafa a palavra profética, abafa aquele amor que você experimentou de Deus no domingo passado, na semana passada. E aquilo é abafado, e daqui a pouco você acha que foi simplesmente um momento e aquilo passou e agora voltou tudo ao normal. Não precisa ser assim.
E o último solo é aquele solo onde a pessoa tem um coração que eu entendi. Onde aquela pessoa ela descansa na presença de Jesus e deixa Ele falar conosco. Porque quando a gente não entende algo, a gente tende a rejeitar. A gente tende a não querer saber daquilo lá. A gente, não, isso aqui para mim é que nem aula de matemática às vezes, ou cálculo, essas coisas na faculdade que a gente começa a ver, não entende, a gente desliga. Não quero, não, isso aqui não quero nem saber. Ou as contas do mês que você não pagou de novo e enfia na gaveta, não quero nem olhar. A gente às vezes tem essa atitude em relação às coisas de Deus. Mas Jesus, Ele nos ama tanto e Ele nos chama para perto. Mas realmente depende mais da gente poder ajudar o próximo, da gente poder ter a calma, ter a tranquilidade de se aquietar diante de Jesus. É como se Ele falasse assim, né, a gente tem a tendência de usar Marta, né? Marta, Marta, você está agitada para todo lado. Mais para frente eu li que Jesus estava na casa de Marta, a quem Ele amava, de Maria e de Lázaro. Então, às vezes a gente recebe até uma palavra pesada de Jesus, mesmo assim, você precisa saber, e o teu coração precisa estar tranquilo, de que Jesus ama você. Mas sim, é verdade que às vezes é necessário haver uma correção. Sim, às vezes é necessário ouvir uma coisa dura, para trás de mim, Satanás. Tem certos momentos em que Jesus não vai poupar o seu coraçãozinho, a sua almazinha, que quer só escutar coisinha bonitinha, mas Jesus te ama demais para falar qualquer coisa, para te agradar. Ele vem te falar a verdade com amor. E eu acho que nós temos experimentado isso nos últimos dias. Mas talvez eu não entenda alguns assuntos da palavra, e talvez eu não frutifique nelas, porque eu não me aquieto, porque eu não deixo alguém me ensinar. Eu não deixo alguém mais curtido já nesse assunto trazer para mim a revelação daquilo que o Espírito Santo já revelou para ela. E eu vou dar um exemplo. Alguns de vocês aqui, por exemplo, não oram em línguas, certo? Alguns não oram. No momento em que alguém começa a orar em línguas do seu lado, você já fica até irritado. E você não entende. Para que isso? Eu não entendo para que isso. Para que fazer isso? Não vejo propósito nisso. E é o solo que começa a não entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos humilhar e vamos procurar entender aquilo que a gente ainda não entende. O apóstolo Paulo falou para Tiago, aliás, Tiago falou para os seus discípulos, e que se em alguma coisa você pensa diferente daquilo que eu estou te falando, não se preocupe, daqui a pouquinho você vai entender exatamente como eu entendo. Você vai chegar lá. Tem pessoas que sabem mais do que a gente. Tem pessoas que entendem e já vivenciaram coisas mais do que a gente. E um solo fértil é aquele coração que quer entender. Tem uma atitude humilde e deixa aquela semente cair nele. E busca, eu quero entender, porque eu sei que o meu Senhor Jesus, Ele quer que eu frutifique. Ele quer que você frutifique. Quem de vocês acha, por exemplo, que o assunto dinheiro, dízimos e ofertas, talvez esse assunto já dá até arrepio, talvez você já até, nem traz a carteira para dentro do culto, deixa no carro, para não correr o risco de ter que participar de um momento como esse. E você acha que é manipulação, você acha que é engano, você acha que é desnecessário, que isso não tem nada a ver com onde já se viu o dinheiro, ficam mercantilizando o evangelho. Mas é uma coisa que a gente não entende. E o nosso coração fica duro. E o inimigo vem aqui e ele pega e rouba a semente que foi semeada. Porque a gente não entende.
as coisas do reino de Deus. Jesus constantemente falava com os fariseus, com os mestres da lei, e ele falava: você é mestre em Israel e você não entende essas coisas básicas. Como é importante para Jesus que você e eu, a gente venha a entender as coisas, que a gente tenha a paciência e a calma de sentar e aprender aos pés de alguém. Por isso que é importantíssimo a gente vir na igreja e a gente vir com o coração aberto. Por isso é importante a gente vir aqui cantar uma música e deixar essa letra penetrar na nossa alma e no nosso espírito, e a gente poder devolver para Deus com sinceridade. Estava jantando com um casal esses dias lá em casa, e a esposa disse assim: eu só tenho um problema, eu sou muito sincera, né? Sou muito sincera. Deus é sincero, muito sincero. Mas quando a gente aprende o coração de Deus, de trazer a verdade com a graça, você sempre vai acertar, você sempre vai conseguir alcançar as coisas. Porque às vezes a gente é sincero no desabafo. Eu vou pôr para fora aquilo que está dentro. E a palavra nos ensina: o que sai da boca do homem é o que nos contamina. Às vezes tem coisas dentro da gente, e a gente diz: eu preciso pôr para fora, eu preciso ser sincero. Eu posso dizer para você: não seja sincero, não precisa mentir, mas fica quieto, porque você não está com o coração sintonizado com o amor de Deus, para trazer aquela sinceridade do jeito certo. Jesus dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele foi sincero, ele falou a verdade, mas ele resgatou Pedro, ele protegeu Pedro. Pedro leva um choque, um susto, mas com certeza ele entendeu de onde veio aquele pensamento. Porque Jesus disse: você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, de autopreservação, de se proteger, de se promover, de você estar no seu conforto. O Irvin McManus, da Mosaic Church lá em Los Angeles, ele conta uma história que o filho chega e pergunta para ele: pai, você me colocaria em perigo? E ele disse: claro, com certeza. É a mente de um pai voltada para o reino, e sabendo que todo e qualquer sacrifício, toda e qualquer missão que algum dos filhos de Deus se envolva, e mesmo assim gere risco de morte, ainda assim o nosso Pai Celestial diz: vá. E foi o que ele estava ensinando o filho dele desde pequeno: sim, filhinho, eu posso te colocar em perigo, eu posso te colocar em perigo, eu tenho coragem de fazer isso. Porque nós temos uma mentalidade de preservação, proteção, e com isso eu não quero dizer para você jogar teu filho no meio de uma situação qualquer, mas quando você está envolvido na causa de Deus, nem sempre você está sendo enviado para o lugar mais seguro do mundo, mas sem dúvida é o lugar que você deve estar. Missionários sem fim perdem as suas vidas porque um pai amoroso os envia para um lugar onde ele sabe que em breve vai se encontrar com seu pai, mas os familiares, os amigos aqui não vão encontrar mais. Mesmo assim é um pai amoroso, e é paradoxal, é contraditório, é difícil, mas é o coração fértil, um coração que quer aprender, é um coração disposto a se quietar. Já conversei com várias pessoas, e eu vou começar um assunto, a pessoa já... A pessoa termina de falar, bom, então... E a pessoa não consegue. Aí eu me lembro aqueles filmes, né, de artes marciais: você não consegue encher porque o teu copo está cheio, tem que esvaziar o copo para encher de novo, né? Sabedoria chinesa, né? Copo cheio não enche. E assim nós temos que nos aquietar diante de Deus, nos amansar diante de Deus,
e diante de pessoas que vivenciaram mais coisas, não significa que eu vou saber todas as outras coisas mais do que você. Vai ter momentos que você vai sentar comigo e eu vou ficar quieto, e eu vou sentar e eu vou beber daquilo que você vivenciou, daquilo que você experimentou, e eu vou aprender com você e eu vou ser edificado através de você. Com 1 ano de idade, ou com 10 anos, ou 50 anos de cristão, nós podemos transferir uns para os outros, desde que haja um coração fértil, desde que haja um coração que quer aprender. Talvez eu não entenda esse assunto de dízimo, por isso eu me fecho e eu não ajudo a igreja. Por quê? Por que não? Porque eu acho que não. Mas você nunca se aquietou, você nunca deixou de lado os seus preconceitos, e você nunca sentou com alguém para aprender. Nós estávamos no Connect lá em casa, eu e a Cris, com mais um grupinho. E eu expus no grupo como funciona o dízimo, como é que funciona isso. Naquele dia, uma das pessoas disse: eu finalmente entendi. Eu sempre odiava esse momento nas igrejas, mas hoje eu entendo. Dia seguinte, eu vejo lá no extrato da nossa igreja, depósito feito pela fulana de tal, e eu me alegro pelo valor que ela depositou. Como disse Paulo, eu procuro o fruto em você. O desejo de Deus é ver você ser transformado, é ver você ser tocado, e você ter aquele coração que está disposto a aprender, e deixar de lado todo o seu preconceito, deixar de lado todos os seus tabus, e você se assentar como um bom discípulo aos pés de Jesus, aos pés de algum dos seus servos, e aprender. Talvez você não entenda o assunto línguas, talvez você não entenda profecias, mas é uma maneira onde Deus vem e traz algo revelador. Quem de vocês recebeu a palavra do Rob? Vocês receberam, você abusou, tá? Abusou demais, ficou chamando muita atenção, Marcão, né? Eu nunca falei nada, nem eu nem a Cris. A gente fez questão de nem comentar com o Rob quem são as pessoas. Não falamos nada. Mas, acertou a palavra com você? A mosca? Acertou com você? Acertou com vocês? Acertou. Quem mais? Falou com vocês? Falou com você? É alguém que está disposto a se expor na profecia, na palavra do conhecimento, e trazer uma palavra para você, quer você goste dela ou não, mas sempre temperado com o coração de Deus, para te levantar, para ficar melhor, ou para te confirmar, ou para te fazer mudar de direção. Mas às vezes a gente não entende, e a gente se fecha, e a gente nem vai. Não, nem vou lá na frente receber oração. Não gosto dessas coisas. Eu acho muito exagero. O pessoal fica chacoalhando lá na frente, eu acho isso ridículo. Para que isso? Para que isso? Você se fecha, e o diabo vem e arranca a semente da palavra profética do teu coração. Ele vem e arranca a palavra, dízimo do teu coração. Ele vem e arranca dom de línguas. Ele vem e arranca aquilo que é do reino de Deus, porque você não está disposto a se humilhar e deixar Deus falar com você, e transformar você num ser espiritual. Porque nós não somos simplesmente naturais. Dentro de nós existe algo eterno, dentro de nós existe o Espírito de Cristo, e nós temos o Espírito Santo, que é a chancela, que é a marca para a nossa salvação. Mais ou menos assim, ele vai, no último dia, ele vai procurar no cemitério lá, quem tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca, levanta. Nós estamos marcados com o Espírito Santo, para que a gente seja preservado, a gente seja eterno, e a gente não sofra o dano da segunda morte. Quando nós temos um coração que está disposto a aprender, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Então nós devemos desenvolver raízes espirituais, para que a gente possa
gerar fruto. Ainda que o coração tenha entendido e recebido, e para ele ter gerado 100, 60 e 30 por 1 como resultado, como fruto, sem ter raiz, a pessoa não consegue fazer isso. E nós precisamos, como igreja, a cada dia, como indivíduo, a cada dia, fazer com que as nossas raízes estejam sendo lançadas e fazendo muito esforço para alcançar as águas. Eu já fiz esse exemplo aqui, mas eu vou fazer de novo, nem todos, talvez não tenham visto todos. Mas uma árvore, ela não faz força para produzir um fruto. Ela faz força com a sua raiz para procurar pelas águas, para buscar os nutrientes necessários para que ela permaneça viva. A árvore é um ser vivo e ele precisa de água, de nutrientes. Então ele faz força, toda a sua energia vai lá buscando essas águas e esses nutrientes. Mas também, para que haja fotossíntese, é necessário que os galhos, as suas folhas estejam buscando pelo sol. E se uma árvore está aqui dentro, o galho dela vai até lá fora, buscando o máximo possível. Eu preciso de luz, eu preciso da revelação que vem do alto, eu preciso de algo que vem lá de cima, eu preciso do sol. E a árvore então faz força para alcançar as águas e os nutrientes, e ela faz força para alcançar o sol. Nós temos uma árvore lá em casa, e na rua, finalmente a prefeitura cortou vários galhos, mas nós plantamos uma árvore canadense lá em frente de casa, e ela começou a crescer torta em direção à minha casa, porque as árvores estavam cobrindo o sol, e essa árvore então começa instintivamente a procurar pela luz do sol. Então agora ela começou a desentortar de novo, né? Mas alguns galhos já entortaram. Mas a força que uma árvore faz pela luz do sol é impressionante. A natureza, a criação que Deus fez, ela nos ensina tanto. E quando você menos vê, vem o fruto. Porque a árvore está cheia de energia, cheia de nutrientes, e é impossível que ela deixe de produzir o fruto. Vai acontecer. Por isso, você e eu precisamos ter um coração manso para a gente chegar, nos humilhar e ficarmos tranquilos e ter tempo. A melhor coisa que tem para você no seu a sós com Deus é dizer assim: Deus, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu vou sentar aqui com o Senhor, eu tenho tempo. Todos nós conseguimos sentar em algum momento do dia e a gente falar: Deus, eu tenho tempo para o Senhor. Porque normalmente a gente faz tudo às pressas, né? A gente faz tudo corrido, tudo atropelado. E não se engane, talvez esse estilo de vida que você tem com Deus esteja sendo refletido no seu casamento, esteja sendo refletido na sua empresa, porque é o teu piloto automático fazer tudo correndo. E você entope a sua vida com um monte de coisa. E daqui a pouco, todas as tuas coisas estão sendo feitas com uma qualidade mediana. Como é importante você sentar, deixar uma semente cair num solo fértil, que você tem. Você e eu temos um coração bom, um solo fértil. Temos vindo aqui domingo após domingo. Alguns mais, outros menos, mas nós temos vindo. Temos vindo nos expor à palavra de Deus, nos expor a pessoas que vêm aqui na frente, que têm tido uma experiência com Deus, seja eu, seja Duda, seja Cris, seja Rob, seja Shane, seja quem for. Quem vem aqui na frente é porque nós confiamos que tem algo que Deus falou com ela. E nós eu preciso sentar e ouvir o que a pessoa aqui na frente está dizendo. É saudável, mas como eu estava falando, é necessário a gente então dizer assim: Deus, eu tenho tempo, eu quero entender, eu quero ter um coração de solo bom, porque na verdade a gente é salvo pela fé no Filho de Deus. Todos nós passamos a nossa vida e um dia a gente morre, e para que a gente tenha a salvação, a vida eterna, nós precisamos ter tido em algum momento esse encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo. Assim como Saulo teve o seu encontro com Jesus Cristo,
na estrada para Damasco, onde Jesus se manifestou, e foi necessário ele se manifestar naquela intensidade, por causa da força que Saulo tinha contra a igreja, foi necessário. Graças a Deus, Jesus não precisou fazer assim com você. Você não é tão ruim assim. Saulo sabia, ele estava respirando morte. Mas um dia, você, eu, Saulo, tivemos um encontro com Jesus. E fé, simplesmente fé não salva, mas fé no nome de Jesus, fé naquilo que Ele fez na cruz, isso nos salva. Mas amanhã vem o dia de novo. E novamente eu preciso decidir, pegar a minha cruz e seguir a Jesus. A salvação não é um ato de uma vez você fazer uma oração e entregar a vida para Jesus. A salvação, ela é uma soma de fé e caráter. É uma soma diária, todos os dias. Você decide pegar a sua cruz e seguir Jesus. Isso implica em você sentar e ouvir o que Ele tem para te dizer. Isso implica em você sentar e dizer: eu quero entender. Eu quero entender, Senhor. Meu coração está aqui rendido. Dentro do assunto perseverança, para que a gente possa ter esse caráter aprovado, é necessário que hajam coisas vindo na nossa vida. É necessário que a gente seja experimentado por várias situações na nossa vida, até porque Jesus mesmo foi. E nós devemos nos tornar semelhantes a Jesus. E nós devemos sim ser batizados no sofrimento que Jesus teve. Nós temos alguns tipos de batismos na palavra de Deus. Um desses é o batismo do sofrimento. Quem de vocês nunca sofreu? Todos nós. Tem situações que a gente sofre. Tem situações que nos pressionam e nos fazem pensar: Jesus, o Senhor realmente está aqui? O Senhor ainda está aqui comigo? Porque não parece, posso ser sincero, não parece. Parece que o Senhor está com os outros, mas comigo não. Mas Ele está. E é necessário que você tenha essas experiências, como diz aqui em Romanos 15, 4. Pode projetar para nós? Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como é importante a gente olhar na palavra de Deus, as Escrituras, e lembrando, no início do Novo Testamento, após Jesus ter subido aos céus, eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham apenas o Velho, o Antigo. Mas as histórias contidas lá mostravam que para você caminhar com Deus, é inegável, você vai passar por situações difíceis e você vai ter que criar dentro de você mesmo uma estrutura de caráter que só vai ser gerada pela pressão. Porque você não vai ter paciência naquilo que é tranquilo para você. Tinha uma moça que falava assim: Deus, me dê paciência com essa empregada. Deus, me dê paciência com essa empregada. Aí Deus mandou ela embora e trouxe uma pior ainda. Você quer paciência? Bom, então paciência, precisa experimentar muita coisa. Porque se tiver tudo certo, gente, não precisa de paciência. Mas os exemplos que nós temos na palavra de Deus, bons e maus, servem para nos ensinar. Servem para que a gente se identifique com as pessoas, para que eu possa sentar aqui com o Kleber, com o Borracha e perceber que eles são que nem eu. Tá saindo do shopping, né? Tá entrando no elevador, entrando no elevador, os dois, o casal briga, não sei o que, as filhas tudo olhando assim, tá aí, brigando, e daí a pouco o elevador abre a porta e entra uma irmã da igreja. Ai, que lindo! Vocês são um exemplo para mim de família. E os dois fechando o pau no elevador. E as filhas assim.
Mas é assim também, a gente indo para a igreja, eu e a Cris, a gente ia estapeando os filhos no banco de trás, cala a boca, chega na igreja, tudo bem, isso aqui. Paz, irmão, paz. Mas vem no carro se estapeando, se xingando, querendo matar. São histórias, são exemplos que estão escritos na palavra de Deus para que você perceba, ei, tem esperança para mim. Eu posso ficar aqui aos pés de Jesus e aprender. Posso ficar aos pés da Bíblia aqui e aprender com José, aprender com Davi, aprender com Moisés, aprender com um monte de gente. Tem tantas e tantas histórias que nos ensinam. Mas eu tenho que entender. E sem você baixar a tua frequência mental, sem você desacelerar, dificilmente você será um bom aluno. A gente tem que jogar fora o que a gente acha que sabe. Deixe de lado um pouco e ouça. A palavra de Deus diz assim: ouça tudo, retenha o que é bom. Isso já mostra que tipo de cristão nós devemos ser. Porque muitas vezes eu sou assim, não, eu não preciso ouvir essa pessoa. A gente se acha muito conhecedor e entendido das coisas. Mas está escrito assim: ouça de tudo, ouça, retenha o que é bom, porque o Espírito Santo que está dentro de você vai dizer: joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Isso você guarda. Isso você guarda. Compra Windows, joga fora, joga fora, joga fora. Mac, compra, pode comprar. A gente aprende, a gente tem que se acalmar. E Ele vai nos falar, Ele vai testificar. Por isso que é muito importante quando vem uma palavra profética para você. Você tem que ter a convicção de que esta palavra está vindo para você porque ela está confirmando algo que Deus pôs no teu coração já há algum tempo. No Novo Testamento nós não devemos ter profetas trazendo: eis que te digo, você vai casar com ela. Eis que te digo, joga fora isso, compra aquilo. Eis que te digo, eu sou o quê? Né? Às vezes as pessoas vêm profetizar, você tem que dizer para a pessoa: escute, menos. Excesso de profecia o tempo todo na sua vida, manda calar a boca. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E muitas vezes vem profetas e a palavra de Deus diz assim: verifique se é de Deus. Prove a palavra. Como é que você prova? Deus tem falado isso comigo? Chegou o momento que o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e Barnabé a obra que eu já os tenho chamado. O Espírito Santo já estava falando com eles. E os apóstolos então vêm, oram por eles, e jejuam e enviam esses dois para a missão. Como é importante você saber que o Espírito de Deus está dentro de você, e Ele fala com você. E se você por acaso começa a ficar em dúvida, começa a ficar vacilando se vai ou não vai, vai ou não vai, de vez em quando Deus manda um profeta. De vez em quando você está lendo a palavra, destaca alguma coisa em você. Como é importante você saber que o Espírito de Deus fala com você. E Ele usa uma estrutura de dons, palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento de espírito, várias coisas. Ele espalha pela igreja para que em algum momento você seja confirmado, apoiado, orientado. Mas Ele não quer ver você sendo jogado de um lado para o outro, simplesmente através de palavras proféticas que vêm de você não sabe nem de quem. Eu confesso para vocês que eu não gosto nem que pessoas que eu não conheço imponham as mãos sobre mim. Nem gosto disso. É uma coisa minha. Porque eu creio que no nosso a sós com Deus, nós aprendemos a ouvir a Deus. E quando vem aqui na igreja, e a gente diz: pessoal da diretoria, pessoal líder de Connect, vem aqui, vamos orar, vamos impor as mãos. Você está num lugar seguro, porque a gente sabe quem são as pessoas aqui. Então é importante que você tenha esta convicção de que o Espírito Santo está falando com você, e tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, você pode aprender com isso.
você deve entender isso, você deve se projetar naquelas histórias, se perceber nelas. Tem que ter paciência. Para ter paciência, você tem que experimentar coisas. Você tem que escrever uma história. E essa história, ela não é só de coisas lindas e maravilhosas. Dante, a tua vida é linda e maravilhosa o tempo todo? Só quando chega em casa, encontra a esposa e tal? É linda, maravilhosa. Tem as filhas lá. Mas você deve ter feito alguma coisa errada na vida anterior, né? Porque para ter 3 filhas, né? Vai ter 3 genros. Meu Deus. Meu sogro fez a mesma coisa que você na vida anterior. Sei lá o que ele fez. 3 filhas. Tá? Tem alguma coisa aí para ser descoberta. Brincadeira, vocês são muito 10. Mas nessa vida que a gente está levando, nessa dificuldade, nessa pressão, nesse trabalho, nesse forjar do teu caráter, vai ter horas que você vai dizer assim: eu não aguento mais, pare de me amar tanto, pare, não aguento mais. E Jesus sabe que é assim. Jesus sabe que a gente chega num ponto que a gente vai parar. A panela de pressão vai apitar. E Jesus disse assim, Mateus 11, 28, venham a mim. Que arrogância, né? Venham a mim. Ou será que homem fantástico, que Deus maravilhoso, que não foge da responsabilidade, não se intimida, não se esconde. Ele diz, não, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Porque no meio da nossa história sendo escrita, no meio de provações, no meio de dificuldades, no meio de paciência, no meio de tudo isso que Deus está formando o nosso caráter, a gente, eu não estou aguentando mais. Vem a mim, vem cá, venha descansar agora. Vamos descansar, vamos ter um time out, vamos lá, vamos descansar, recreio, 20 minutos, aí você volta, renovado. É assim. E sabe que é nessas histórias, nessas dificuldades, nas pressões que você está tendo, na pressão, Júlia, que você tem de fazer um trabalho com excelência, é nessa lágrima que está o tempero da vida. Porque você vai saber o quão difícil é, às vezes, para as pessoas aguentarem o que elas estão aguentando. E você se coloca junto com elas, para poder levantar aquele que está caído. Porque se você não passar por essas coisas, você vai dizer assim, levanta daí, rapaz, para com essa choradeira, que coisa mais fraca. Até que você passe por uma depressão, até que você tenha um chefe terrível, até que você tenha a sua empresa indo à falência, até que você tenha uma enfermidade, até que você passe por algo difícil. E é nesse tempero da vida que nós nos tornamos quem nós somos. A nossa identidade vai sendo formada. Mas venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus sabe que a gente vai chegar nesse ponto. Jesus sabe que nessa trajetória de dificuldade, teste dos dons de líder, Jesus sabe que nesse processo, tá certo, nessa pressão da vida, cada um de nós tem um jeito de reagir. Cada um de nós tem uma capacidade que ele aguenta. Outros têm menos, outros têm mais. E é por isso que a gente está fazendo os testes em vários de vocês. Vários de vocês já fizeram o teste de dons e o teste da personalidade do líder. Então nós queremos que todos vocês tenham essa experiência e todos vocês possam se conhecer um pouquinho melhor. Porque nessa trajetória de vida, você precisa saber qual a sua tendência de comportamento em situações A, B ou C. Para você aprender a se dominar, para você aprender a se conhecer cada vez mais e servir cada vez melhor a Deus. Então nós queremos fazer esse teste em todos vocês. Pega a informação aonde, Kleber? Com o seu líder. Ou seja, só o pessoal que está em Connect, né? Mas enfim, venham a mim todos os que estão cansados. E Hebreus 12, 2
diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele cria, ele diz: a fé você vive assim. A fé está baseada numa palavra que o Pai te dá. E em cima dessa palavra, Jesus, eu vivi. Aquilo que eu vi o meu Pai fazendo, eu faço. Aquilo que eu ouvi meu Pai dizer, eu digo. Ele andava em fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nele está o exemplo para você se espelhar. Jesus Cristo, ele é alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo que existe, existe por causa dele. E Jesus criou você. Jesus é o autor da sua fé. E Jesus, ele foi aquele que concluiu a fé. Ele viveu a fé até a sua morte na cruz. E ele diz: olhem para Jesus. Aqui em Hebreus diz: olhando para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Existe uma proposta de muita alegria para você e para mim. Nós teremos a vida eterna, certo? Nós temos uma alegria enorme, nós não fazemos ideia exatamente como será. Só sei que lá em Jerusalém as ruas vão ser de ouro. A vinda de Jesus vai ser gloriosa, vai ser fantástica. Mas você tem isso como alegria para você lá na frente. Você não pode perder de vista o que virá, porque no meio desse caminho haverá a cruz, haverá a vergonha, haverá a dor, haverá algumas coisas. Mas pela alegria que está proposta para você, ei, se você perseverar até o fim, eu vou te dar a vida eterna. Então tenha esta alegria de olhar lá para frente e dizer: uau, isso me aguarda. Vale a pena eu suportar essa situação. E por último, como eu falei para a Júlia agora há pouco, 2 Coríntios 1:6, e com isso eu quero encerrar. Ah não, mentira, tem mais um versículo. Use a tua experiência para ajudar os outros. Diz assim: 2 Coríntios 1:6, se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A vida cristã, ela é linda, promete algo glorioso lá na frente. Mas enquanto isso, Deus está trabalhando em você um caráter inabalável. E nós teremos uma eternidade com pessoas de caráter imaculado. Estaremos vivendo em harmonia, estaremos vivendo juntos em Jesus, com um caráter totalmente renovado, totalmente lavado. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Que amor os nossos apóstolos tiveram no início da nossa jornada cristã. Por isso tudo suporto por causa de você, por causa de vocês, por causa de mim, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 2:10. Existe algo maravilhoso te aguardando. Mas enquanto isso, nesse corredor da vida, você vai experimentar coisas. E essas coisas todas vão acontecer com você, com a permissão de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. Coisas boas e coisas ruins, pelos relacionamentos que nós temos ou que nós não temos, coisas vão acontecer. E é importante que você se mantenha com os olhos fitos lá na frente. Existe uma coisa gloriosa para mim, me aguardando. Basta eu permanecer firme, sabendo que Deus me ama, sabendo que Deus está em mim, sabendo que Deus vai atravessar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. E você começa a ler a palavra de Deus e você começa a perceber que tudo isso você pode aplicar para a sua jornada da vida. Tudo que te acontece, nem sempre é a vontade de Deus, mas tem a permissão de Deus, para que você seja
transformado naquilo que você precisa ser transformado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? As nossas maiores mensagens, elas vêm através das nossas experiências mais fortes, dos desafios mais fortes, das pressões mais violentas. Esse tipo de testemunho que a gente dá tem muito mais penetração na vida das pessoas. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a tua experiência para que você seja uma bênção a favor daqueles que Deus está chamando para a salvação. E falando em salvação, eu gostaria, se você puder orar a Deus agora e sondar o teu coração, sondar o coração de Deus. Se por acaso você está aqui hoje e você nunca entregou a vida para Jesus, mas você tem simplesmente uma admiração, não, eu acho Jesus bacana, tal, mas eu nunca me entreguei para Ele de verdade. Eu quero dizer para você que Paulo, uma vez ele disse o seguinte: com o coração você crê, mas com a boca você confessa. E Paulo está nos ensinando a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você até hoje simplesmente só pensou isso, só tem esse entendimento, ele ainda está numa posição intelectual apenas. Eu quero te convidar hoje a levantar sua mão para Jesus e dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Se esse tipo de oração mexe com você, e você nunca fez esse tipo de oração, eu gostaria que você levantasse sua mão, não tenha vergonha, eu quero orar com você. Se por acaso você deseja entregar a vida para Jesus hoje, essa é a sua oportunidade. É um presente especial demais para você rejeitar. Muito bem, então nós queremos adorar a Deus. Permaneça em adoração, permaneça com o coração rendido e deixe Deus falar com você ainda através dessa canção. Deus abençoe. Eu canto aleluia na presença do